Tem muitos momentos que a gente fica tão obcecado por um problema, tão preocupado por um problema, que é como se a gente estivesse tentando enxergar algo que está bem aqui na nossa cara, no nosso rosto. A gente não consegue enxergar direito, porque está muito próximo, a gente está muito ligado emocionalmente àquilo, está muito próximo daquele problema, e a gente não consegue nem mesmo perceber as formas que a gente tem para solucionar aquilo, para lidar com aquilo. A gente se apega muito emocionalmente àquele problema. Então, às vezes, a gente acha, né, que se a gente ficar pensando no problema 24 horas por dia, e pensando, se preocupando, e pensando em formas de resolver, e lá com a cabeça naquele problema 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, que a gente vai conseguir resolver aquilo de forma mais eficiente ou resolver aquilo de forma mais rápida, né? Porque eu preciso continuar pensando sobre aquilo para que aquilo se resolva. Só que na realidade, em muitos momentos, né, é, o que a gente precisa para conseguir de fato enxergar aquela tal situação de forma mais clara, de forma mais límpida, ou de conseguir enxergar aquela questão de forma mais panorâmica, né, de uma forma mais ampla, conseguir enxergar ela inteira e conseguir perceber as oportunidades e soluções que a gente já tem na mão, a gente precisa se distanciar. Então imagina que eu estou tentando enxergar algo e tá na frente do meu rosto. Eu não vou conseguir enxergar alguns detalhes que só na distância, né, eu consigo enxergar. Então é como se eu estivesse tão perto daquele problema, tão perto daquela questão, que eu não consigo enxergar outras coisas. E aí, se eu fico excessivamente obcecado por aquilo, excessivamente pensando aquilo, aquilo vai me causando desequilíbrios, né? Eu vou ficando triste, eu vou me sentindo sobrecarregado, eu vou sobrecarregando também a minha mente, que vai começar a pensar em um monte de minhoca, e eu começo a me desesperar perante aquele problema, que às vezes não é nem tão grande. Mas por eu estar excessivamente olhando para aquilo, falando daquilo, pensando naquilo, olhando fixamente, 24 horas por dia, aquilo que às vezes é pequeno acaba ficando grande, né, por causa do meu olhar. E às vezes é importante a gente, não significa, nesse caso, ser negligente. Não significa fingir que o problema não existe, não é esse o ponto, mas às vezes a gente precisa de um distanciamento de uma situação, de um distanciamento, como por exemplo uma pausa para respirar, para refletir, para digerir algo, né? Às vezes a gente almoça e a gente precisa de um tempo para digerir o alimento, não é? Então é como se a gente estivesse dando essa pausa para digerir emocionalmente aquela questão. Então, em muitos momentos, não é uma postura negligente. Não é que você está negligenciando o problema, mas você está se distanciando um pouco para que você consiga enxergar o problema do tamanho que ele é. Nem enxergar ele maior do que ele é, nem menor. Você vai conseguir enxergar ele de forma mais clara. Então, muitas vezes é ótimo quando a gente consegue dar um distanciamento dos problemas, nem que seja alguns minutinhos por dia, né? Se você conseguir meditar, vai ser a melhor opção. Mas ter esse momento onde a gente para, esquece os problemas lá fora, olha pra gente mesmo, reflete, relaxa, se desconecta das coisas de fora, do mundo, dos problemas, das caraminholas que tem dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. E aí, nesse momento, é que a gente consegue ter ali um respiro, um alívio, para a gente poder olhar para aquela situação. E muitas vezes é esse respiro, é esse alívio. Ou às vezes, por exemplo, você está ali se preocupando por uma situação, quando você vai fazer uma outra coisa, de repente vem uma ideia na sua cabeça de como resolver aquilo. Então, quando você relaxa, né? Quando você fica mais tranquilo, que você não está tão excessivamente preocupado com aquilo, quando você dá quando você solta aquela situação, é que muitas vezes ela se desenrola. Então, em alguns momentos, quando a gente está se preocupando excessivamente demais acerca de um problema, a gente está ficando muito estressado acerca de uma coisa, às vezes o que a gente precisa não é ficar olhando aquilo, tentando lutar contra aquela situação, tentando resolver aquilo na marra, mas é muitos momentos se distanciar um pouco da situação, emocionalmente, mentalmente também, esquecer um pouco, entre aspas, aquilo por alguns minutos, por algumas horas talvez, para que eu consiga, ao voltar em contato
com aquela situação, com aquela questão, eu consiga enxergá-la da melhor maneira possível, para que aquilo não pareça um monstro, uma coisa maior do que é, um bicho de 7 cabeças, para que eu consiga enxergar aquilo do tamanho que aquilo é. Para que eu também, mesmo que aquilo seja aparentemente um problema grande, eu consiga lidar emocionalmente melhor com ele, porque eu me dei um tempo para digerir aquela questão, né. Eu não fiquei excessivamente me preocupando e pensando e me preocupando e ficando ansioso acerca daquilo. Eu simplesmente percebo que aquilo é uma questão grande, mas eu me dou um tempo para digerir, e aí depois desse tempo para digerir, para refletir, para respirar, eu volto àquela situação eu consigo enxergá-la de uma maneira mais leve, de uma maneira mais presente, de uma maneira mais verdadeira.